pessoal, estamos com mais uma aula aqui nesse modelo online, né? Fazendo aí pelo nosso YouTube. E hoje a aula do segundo ano, como já estava previsto no nosso cronograma, é a economia na América Portuguesa e Brasil holandês. Então hoje a gente vai ver o processo de interiorização do nosso território, como é que os caras foram rompendo aí as barreiras e entrando no interior do território que hoje é Brasil. Então a gente começa aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem, né? Entendam. Qualquer dúvida vocês vão ter que procurar aí no WhatsApp. E aí a gente conversa e tira qualquer dúvida que vocês queiram. Eu tenho aí para dar. Então, começando a nossa apresentação aqui, nós vamos lá. Então, dentro dessa ideia, esse processo de interiorização do nosso território, ela está relacionada com a pecuária, a criação de gado. Não só como a questão, né, de que eles eram usados na tração para moer a cana, mas também como uma forma de fazer com que as pessoas pudessem vir mais para o núcleo, para o centro, né, do território. Então, por que a pecuária? Porque a pecuária você precisava de pouca gente para acabar controlando todo o rebanho, né? Você conseguia desmatar e entrar nesse território, conseguia contatos com outros povos, com outras localidades, através do gado, né? E o gado em si ele fornecia um alimento, que aí tem a diversidade de alimentos que você pode tirar do gado, não só a carne, o leite e seus derivados, né? Também temos a questão do couro, que era usado para vestimentas e calçados. Então, para esse período, ela é muito importante, né, por causa disso, por essa questão econômica, e é centrada mais adentro para o território. Inclusive, nossa região ela é muito específica também, a sua colonização, essa vinda dos europeus para cá, muito em decorrência da criação de gado, né, do gado, e aí eles vieram para essa região. Além disso, o gado servia de transporte, né? A expansão do gado no território foi além da linha do Tratado de Tordesilhas, porque eles começaram a entrar e acabaram atravessando aquele tratado, aquela linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Aí você vai e diz, mas o que era mesmo o Tratado de Tordesilhas, que eu não estou lembrado? Bem, a gente estudou, ainda antes dessa paralisação, né, esse tratado, mas é bom a gente relembrar. Espanha e Portugal vinham se acirrando, né, por causa desses novos territórios que vinham sendo encontrados. E como eles eram países católicos, o Papa da época reuniu os representantes lá dos dois reinos para fazer a divisão dos novos mundos, novos territórios que fossem conquistados. A ideia era fazer com que Espanha e Portugal não entrassem no conflito, que seria ruim também para a Igreja Católica, né? E aí foi traçado uma linha imaginária, essa linha aqui vermelhinha que está no nosso slide aqui, ó, essa linhazinha. E se você for ver bem, né, ela corta bem ao meio o que hoje a gente entende de Brasil, né? Então, para cá, esse verde era de Portugal, aqui, principalmente na África, também ficou sendo de Portugal. Essa parte laranja ficou sendo as partes que eram cedidas para a Espanha. Então, inicialmente, como a gente viu na outra aula, os engenhos eles vão estar localizados, implantados bem aqui, né, na parte litorânea do nosso território. Com o gado, eles vão começar a entrar mais para o nosso território. Mas, para que isso pudesse acontecer, essa quebra
do Tratado de Tordesilhas, né, teve um grande acontecimento histórico, né, que foi a União Ibérica. E o que foi a União Ibérica? Foi quando o rei de Portugal, Dom Henrique, rei de Portugal, ele foi morto, né, em combate. E aí, por causa dessa sua morte, ele não tinha deixado nenhum herdeiro. E agora quem vai tomar de conta dos territórios ou da administração portuguesa? Pois bem, mesmo Espanha e Portugal sendo rivais, né, eles têm um traço em comum histórico, né, de povos e tal. E, por exemplo, o rei espanhol ele era família do rei português. Então, quando o rei português morre e não deixa herdeiros, o rei Felipe da Espanha se autoproclama como herdeiro e vai invadir Portugal e tomar o reino de Portugal e anexar todos os territórios portugueses ao espanhol. Então é o momento em que a Espanha vai dominar tudo que era português. Então essa linha do Tratado de Tordesilhas ela deixa de existir, porque tudo isso passa a ser da Espanha. Nesse período, né, é um período muito conturbado, porque a Espanha ela vivia em conflito com a Holanda. A Holanda era um território holandês, né, os Países Baixos, eles viviam em conflito com os espanhóis, porque eles queriam sua independência. Então, por causa dessa briga aqui, é que os espanhóis vão fortalecer a ideia de que os holandeses deveriam ser expulsos do nosso território. E isso vai ter um grande impacto para a nossa economia. Então, a União Ibérica, se cair lá na prova, é esse momento em que há uma união entre Espanha e Portugal após a morte do rei português. E aí, nessa conturbação, nesse momento, né, que estamos aí de ascensão e de conflitos, os holandeses eles vão invadir o Brasil. Né? Eles buscam conquistar a hegemonia nos mares e começam seus percursos, né, suas investidas no território brasileiro. Criaram duas poderosas companhias comerciais, uma voltada para as Índias Orientais, que era para os países do Oriente, e a outra para os países ocidentais, que era voltado para cá. E aí eles vieram para o Brasil tentando conquistar. E aí eles conquistaram Recife, Olinda, entre outras cidades, no Rio Grande do Norte e também na Paraíba. Também tentaram conquistar Fortaleza, né, e outras regiões, mas foram contidos. Então, o conde Maurício de Nassau, de Ciege, liderou a administração de Recife após eles conquistarem esse território. E aí ele começa aqui, ó, Recife Antigo, essa imagem ao lado aqui, Recife Antigo. E boa parte ainda está preservada. Se vocês tiverem dinheiro para ir visitar lá, é um bom local para visitar, um ponto histórico. Temos esses pontos, algumas coisas ainda são mantidas, né? São sempre restauradas e mantidas lá. Você pode visitar o Recife Antigo, que é um Recife holandês, né? Um Recife que está lá muitos traços do Maurício de Nassau, entre outros holandeses que estiveram em Recife. Então, a primeira coisa que o Maurício de Nassau fez foi dedicou-se a reconstruir a economia açucareira. Né? Ele começou concedendo empréstimos aos interessados em adquirir engenhos. Para combater a crise, né, de desabastecimento, Nassau também obrigou os proprietários de terra a cultivar mandioca e outros mantimentos. Então, não era só o engenho, não era só a cana, não era só o açúcar, porque aí o pessoal não ia viver só do açúcar. E trazer de fora era muito caro. Foi que ele pensou, não, a gente produzindo aqui, nós conseguimos baratear os custos. E aí foi incentivado. Então, por isso que a economia do local ela vai se tornar próspera. Né? Outra coisa que fez com que Recife se destacasse, a região nordeste, sobre a liderança de Maurício de Nassau, foi a questão da liberdade comercial entre as capitanias conquistadas. Então, eles podiam comercializar sem a interferência de Maurício de Nassau. Era entre os próprios comerciantes, eles quem estabeleciam
preço, eles quem estabeleciam a quem comprar e a quem vender. Então isso fez com que houvesse uma prosperidade nos engenhos, principalmente de Recife, né? E aí ele procurou conciliar os interesses entre os vários grupos étnicos e religiosos que viviam nas terras conquistadas. Então ele, diferente dos holandeses, dos portugueses e espanhóis que impunham, não, os holandeses eles deixavam maior liberdade. E isso acabava criando nos povos, nas etnias que estavam ali morando, né, uma certa ideia de liberdade, de pertencimento, e isso evitava muitos conflitos, né, entre os povos que já existiam e os holandeses. Mas quando Portugal, né, se separa lá da Espanha, as coisas não ficaram muito boas, né, na relação lá entre portugueses e espanhóis, que é onde vai ter a insurreição pernambucana. E um dos motivos foi a saída de Nassau. Ele foi demitido do território, né, e retornou à Europa porque ele estava tendo conflito com a administração holandesa, com o rei holandês. Ele vinha desobedecendo algumas ordens, né, e isso foi causando problemas porque a ideia dele era de administrar, né, mas sem impor tanto. E o rei holandês, os investidores holandeses queriam de volta o seu dinheiro, então ele acabou sendo deposto do seu cargo. E aí os outros que vão vir para administrar os territórios holandeses conquistados aqui no Brasil, eles vão começar a cobrar, né, os empréstimos que sejam pagos e aquela coisa toda. Só que é um momento que o açúcar brasileiro está passando por uma crise, né? Porque o preço vai diminuir no mercado europeu, né? Nós vamos ter aí uma queda nos lucros dos donos dos engenhos, e aí eles não estavam conseguindo pagar suas dívidas. Então, como não estava acontecendo, né, esse entendimento, inicialmente a insurreição pernambucana ela vai ser liderada pelos próprios donos de engenhos e os povos que estão ali. Portugal não vai incentivar inicialmente. Então são eles quem vão tentar expulsar os holandeses, que depois, aí sim, a coroa portuguesa vai investir, vai ajudar na expulsão dos holandeses. Esses holandeses foram expulsos, né, e ajudaram a montar a produção de açúcar nas Antilhas, passou a ser o maior concorrente do açúcar brasileiro. Então, o que estava ruim ficou ainda pior após a expulsão dos holandeses. Então, esse é o momento aí que a gente viu da economia açucareira no Brasil colônia, né? Então, a atividade, você vai responder aí no seu caderno, tirar foto e postar lá no Google Classroom. Eu vou colocar também essa atividade lá, e aí você só anexa a foto, a imagem, o PDF. Você quem sabe aí como é que você vai mandar, né, valendo a nota. Então espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida, você vai lá no privado e tenta tirar alguma dúvida. Tem o livro também, a leitura é importante para que você possa tirar as suas dúvidas. Então até a próxima e a gente estará de volta, certo?